Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 2. Capítulo 2, Ponto Fraco. As más notícias continuavam chegando. Durante a sala de aula na seguinte manhã, como Shabashira Sensei estava prestes a sair, ela agrediu-nos com um de seus infame breve repetindo os anúncios. Eu tenho um anúncio para todos vocês. Houve um pouco de confusão outro dia, um incidente entre o aluno sentado lá, Sudou, e alguns alunos da classe C. Em suma, houve uma briga, a sala de aula explodiu. Dependendo do grau de responsabilidade que a classe C colocou, Sudou poderia enfrentar suspensão e poderíamos ter uma redução em nossos pontos de classe. Shabashira Sensei expôs toda a situação para a classe. Seu rosto estava tão desprovido de emoção ou interesse quando ela falou que havia uma certa beleza sareina nele. Ela não inseriu nenhum preconceito pessoal quando falou para a classe e explicou a situação de uma posição de neutralidade. Então, por que esse problema ainda não foi resolvido? Hirata fez uma pergunta bastante razoável. A denúncia veio da classe C. Eles afirmam que a luta foi unilateral. No entanto, quando falamos com o acusado, Sudou disse que suas alegações eram falsas. Ele insistiu que os alunos da classe C o chamou e deram início à briga. Não foi minha culpa. Foi legítima defesa. Autodefesa, eu te digo. Gritou Sudou enquanto enfrentava os olhares gélidos de seus colegas. Mas não há nenhuma evidência disso. Estou errado? Que evidência? Eu não tenho nenhum, em outras palavras, ainda não sabemos a verdade. Portanto, suspendemos nossa decisão por enquanto. Nossa resposta e a punição virão quando descobrirmos quem foi o culpado. Tudo que sei é que sou inocente. Se houver alguma coisa, devo receber uma indenização pelo meu problema, é o que fala o acusado, mas eu não diria que você tem um alto nível de credibilidade neste momento. Se houver uma testemunha ocular, como Sudou parece acreditar, a situação pode mudar. Se alguém aqui testemunhou a luta, por favor, levante a mão. Shabashira Sensei continuou falando com uma voz robótica e monótona. Nenhum aluno levantou a mão em resposta à sua pergunta. Que pena, Sudou. Parece que não há testemunhas nesta classe, é o que parece, ele resmungou. Quando Shabashira Sensei lançou um olhar duvidoso para Sudou, ele olhou para baixo. A fim de verificar se há testemunhas, cada professor informará suas classes sobre os detalhes desse incidente. Você está contando para todo mundo? A escola provavelmente não teve voz a dizer. Como Sudou insistiu que era uma acusação falsa e apresentou uma possível testemunha, a escola precisava ter certeza. Para Sudou, que esperava esconder a situação, nada disso era bom. Droga! O plano de Sudou já havia desmoronado. De qualquer forma, isso é tudo. Faremos nosso julgamento final na próxima terça-feira, levando em consideração quaisquer testemunhas oculares e evidências. Com isso, vamos encerrar a aula do dia. Shabashira Sensei saiu e Sudou seguiu logo atrás dela. Ele provavelmente percebeu que se ficasse na sala de aula, perderia a paciência com alguém. Cara, Sudou não é apenas o pior. E que foi o primeiro a falar. Se perdermos pontos por causa de Sudou, estaremos com 0 de novo este mês. Enquanto o tumulto envolveu a sala de aula, as coisas começaram a ficar fora de controle. Se acabássemos perdendo pontos por causa disso, Sudou provavelmente se tornaria o único alvo das frustrações de nossa classe. Naturalmente, Kushida não queria que isso acontecesse. Pessoal, podem ouvir o que tenho a dizer. Kushida se levantou e tentou silenciar a comoção. O que nosso professor disse parece ser verdade. Sudou-kun pode ter estado em uma luta. No entanto, Sudou-kun foi arrastado para ela. Kushida-chan, o que você quer dizer? Você acredita em Sudou? Kushida transmitiu a história de ontem para toda a classe. Ela contou como Sudou havia sido escolhido como candidato para jogar regularmente no time de basquete. Ela também descreveu como alguns alunos do clube de basquete tinham inveja de Sudou, e como eles chamaram Sudou para fora e o ameaçaram para fazê-lo deixar o time.
Ela também explicou que Sudou, agindo em legítima defesa, havia apagado suas luzes. A maior parte da classe ouviu as palavras sinceras de Kushida em silêncio. Se Sudou ou eu tentássemos explicar a situação da mesma maneira, provavelmente não teríamos sido tão eficazes. No entanto, nem todos na classe acreditaram facilmente na história. O comportamento tipicamente ruim de Sudou o tornava difícil engolir, por mais razoável que parecesse. Eu gostaria de perguntar a todos vocês novamente. Se alguém conhecer alguém que viu o que aconteceu, seja alguém da classe, um amigo ou um veterano, diga-me. Você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Eu sinceramente apreciaria isso. Embora ela basicamente tenha dito a mesma coisa que Shabashira Sensei, a classe teve uma resposta muito diferente. Ela tinha uma capacidade inata de se conectar com as pessoas. Sua presença brilhou tão forte que quase pude sentir. Instantaneamente, o silêncio envolveu a sala de aula. O primeiro a falar não foi a testemunha ocular, mas Yamauchi. Ei, Kushida-chan. Eu simplesmente não posso acreditar no que Sudou disse. Acho que ele mentiu para justificar o que fez. Ele falou sobre bater em crianças o tempo todo no colégio. Ele até nos disse como era divertido bater nas pessoas. Depois de Yamauchi expressar suas preocupações, o resto da classe murmurou sua insatisfação com Sudou. Eu ouvi agarrar uma pessoa pelo colarinho só porque eles se encontraram no corredor. Eu o vi entrar na fila do refeitório e atacar quando alguém tentou dizer a ele que não estava tudo bem. O apelo de Kushida pela inocência de Sudou não parecia ter alcançado ninguém. Eles já tinham pendurado Sudou para secar, porque ele provavelmente iria perder os pontos conquistados com dificuldade. Eu quero acreditar nele. Hirata, o herói da classe, pronunciou essas palavras enquanto apoiava Kushida. Sua aparência era arrojada e ele claramente não estava bêbado com a mesma atitude ante Sudou como todo mundo. Se um aluno de outra classe estivesse lançando dúvidas sobre ele, eu poderia entender, disse Hirata. Mas eu acho que é errado duvidar de um colega de classe imediatamente. Os amigos não deveriam fazer tudo ao seu alcance para ajudar alguém em necessidade. Concordo. Karuizawa, a heroica namorada de Hirata, gritou em concordância, afastando a franja com a mão enquanto falava. Se fosse uma acusação falsa, isso seria um problema, não seria? Em qualquer caso, você se sentiria mal por ele se ele fosse inocente, certo? Se Kushida vivia pela suavidade de seu coração, então Karuizawa vivia pela força de sua vontade. Talvez tenha sido por causa da influência de Kushida e Karuizawa que muitas das meninas começaram a expressar seu apoio. Isso era típico dos japoneses. Eles seguiriam o exemplo quando alguém assumisse a liderança. Embora eles provavelmente zombassem dele em seus corações, eles ajudariam Sudou um pouco. Os críticos de Sudou pararam, pelo menos por enquanto. Hirata, Kushida e Karuizawa atraíram a admiração do restante de nossa classe. Vou tentar perguntar aos meus amigos bem, então vou tentar perguntar aos veteranos que conheço no clube de futebol. Vou perguntar por aí também. Começando com esses três, iniciamos nossa investigação para provar a inocência de Sudou. Bem, eu imaginei que não precisava fazer alguma coisa. Eu não seria bom nisso, de qualquer maneira. Melhor deixar isso com eles e desaparecer silenciosamente. Eu planejava desaparecer. Mas... almoço. Por alguma razão, eu acabei ficando com nosso grupo de sempre no refeitório. Nosso grupo consistia em mim, Kushida, Horikita, Iki, Yamauchi e Sudou. Não havia como contornar isso. Quando chegou a hora do almoço, Kushida me convidou com um sorriso. Ela disse, quer almoçar? Eu disse tudo bem, é claro. Quer dizer, eu não tive escolha no assunto. Você parece se meter em problemas uma e outra vez, Sudou-kun. Horikita deu um suspiro exasperado. Naturalmente, estávamos discutindo como provar a inocência de Sudou. Bem, acho que não temos muita escolha. Como seus amigos, vamos ajudá-lo, Sudou. Embora Ikki tenha sido contra Sudou no início, sua atitude mudou completamente.
Isso foi definitivamente porque Kushida o apelou e pediu-lhe para ajudar. Ignorando os verdadeiros sentimentos de Ikki sobre o assunto, Sudou ainda se desculpou. Sinto muito, Horikita. Eu causei problemas para você novamente. Mas realmente não foi minha culpa desta vez. Tudo que fiz foi explodir os planos daqueles idiotas da classe C. Sudou falou com Horikita com indiferença, quase como se estivesse descrevendo os problemas de outra pessoa. Desculpe, mas não estou com vontade de ajudá-lo neste momento. Horikita recusou categoricamente os pedidos de ajuda de Sudou. Para a classe D subir na classificação, é importante recuperar os pontos de classe que perdemos o mais rápido possível. No entanto, provavelmente não ganharemos nenhum ponto agora, graças a você. Você atrapalhou esses planos. Esperar. Você pode estar certo sobre isso, mas não sou o único culpado aqui. Esses caras arranjaram briga comigo. Qual parte disso é minha culpa? Você continua focado em quem começou a luta, mas isso é um detalhe trivial. Você nunca considerou isso. O que é de trivial nisso? Isso faz toda a diferença. Eu não fiz nada de errado. É assim mesmo. Bem, boa sorte para você. Horikita pegou sua bandeja intocada e se levantou. Então você não vai ajudar? Eu pensei que éramos amigos. Não me faça rir. Nunca te considerei um amigo. Nada me deixa mais desconfortável do que estar perto de alguém que não reconhece sua própria estupidez. Adeus. Horikita parecia mais exasperado do que zangado. Ela soltou um suspiro profundo e saiu. Qual é o problema dela? Droga. Incapaz de direcionar sua raiva para qualquer outro lugar, Sudou bateu os punhos na mesa do refeitório, derramando a sopa de miso de um estudante próximo. O estudante olhou feio, mas quando viu quão assustador Sudou parecia, ele permaneceu em silêncio. Sim. Eu poderia entender esse sentimento muito bem. Acho que só depende de nós. Eu sabia com certeza que você entenderia, Yamauchi. Estou realmente contando com você também, Ayano Koji. Aparentemente, eu estava atrás de Yamauchi, a julgar pelo também. Bem, acho que não achei isso particularmente surpreendente. Mesmo se você me pedir para ajudar, você sabe que não há muito que eu possa fazer, certo? Minha autodepreciação foi aparentemente ineficaz. Você está assim desde ontem, Ayano Koji-kun. Você não vai dizer algo, Ikki-kun? Bem, eu quero dizer, é certamente estranho que Ayano Koji pense que não vai ser útil. Pelo menos ele estar lá é melhor do que não, eu acho. Provavelmente. Como esperado, e que não sabia como eu seria útil. Eu olhei para Kushida presunçosamente. Era como se eu estivesse exibindo o poder de uma pessoa sem talento. Isso é um pouco desanimador. Achei que a preparação para o teste juntos nos aproximou um pouco mais, disse Ikki desapontado. Observei Horikita sentar-se mais longe, parecendo um pouco irritada. Eu não entendo Horikita de jeito nenhum. Qual é o problema dela, Ayano Koji? Por que ela está agindo assim? Eu não tinha ideia de como responder. Eles pensaram que eu era o manual do usuário dela. Peguei um grande gole de arroz para evitar a pergunta. É muito estranho, no entanto. Horikita quer ir para a classe A, certo? Salvar Sudoku significa que ganharíamos mais pontos, então por que ela não ajudaria? É porque ela odeia Sudou? Quero dizer, ela apenas disse que não o considerava um amigo. Não gostar de Sudou provavelmente não era um motivo. Mas todos pareciam ter entendido mal a situação. Eles pensaram que ela não iria ajudar por motivos pessoais. Eu realmente não quero pensar sobre isso, mas acho que pode ser verdade, Kushida. Horikita sem pensar, as palavras começaram a sair da minha boca. Kushida olhou para mim, seu interesse aguçado. Horikita-san Ela perguntou. Ah. Bem, isso pode não ser relevante, mas gostaria de dizer algo. Acho que Horikita costuma falar de maneira um tanto brusca. Mas eu acho que vocês a entenderam mal. O que você quer dizer? Acho que ela não ajudaria sem nenhum motivo para isso. Espere,
Do que você está falando? Você fica dizendo o que eu penso sem parar. Você está apenas adivinhando. Sudou interrompeu abruptamente a conversa. Já que Horikita estava definitivamente em sua mente, ele provavelmente não estava muito satisfeito com a rejeição dela. Não foi difícil de explicar, mas como fazer? Horikita provavelmente percebeu algo quando o professor nos contou sobre o incidente. Este incidente aconteceu por um motivo. E o final que Horikita viu? Bem, a possibilidade de um final feliz era quase inexistente. Depois de perceber isso, ela provavelmente foi fria com Sudou de propósito. No entanto, se eu dissesse isso agora, eles provavelmente ficariam desanimados. Isso só levaria a coisas ruins. Como não conseguia descobrir como a discussão iria, hesitei em explicar. Horikita provavelmente não queria esmagar seus espíritos, então ela foi embora. Bem. Sim, estou apenas supondo o que você disse, Sudou. E daí? Você não tem um motivo. Horikita é inteligente, certo? Então eu acho que ela provavelmente teve alguma ideia. Que ideia? Para me jogar fora como se fosse lixo. Oa, espere. Não vamos criticar ninguém. É natural que a Yanokoji-kun iria ficar para Horikita-chan, uma vez que estão juntos o tempo todo. Ela é importante para ele, certo? E que tinha um sorriso malicioso e maldoso. Era como se ele estivesse zombando de mim. Sudou ficou cada vez mais irritado e estalou a língua antes de pegar a comida. Bem, seria ótimo se uma testemunha se apresentasse. Os professores estão circulando e conversando com cada classe sobre o incidente. Quando eles encontrar alguém, as coisas devem se resolver rapidamente. Eu entendi o pensamento positivo, mas seria realmente tão fácil? Para ser honesto, enfrentamos um obstáculo montanhoso. Não era irracional para Horikita jogar a toalha. Além disso, mesmo que houvesse uma testemunha, seria checkmate para nós se essa testemunha viesse da classe C. Seria natural para um aluno da classe C esconder a verdade para proteger seus colegas de classe. Afinal, essa escola era uma hierarquia. Era improvável que os sentimentos de culpa de um indivíduo superassem as desvantagens de sua classe. Mesmo que a testemunha viesse de uma classe diferente, o problema seria o quanto ela viu. Se a testemunha ocular tivesse visto todo o evento de uma perspectiva completamente neutra, a história seria diferente. Mas... desculpe. Eu tenho que ir um pouco. Vou tentar perguntar aos meus amigos veteranos se eles viram alguma coisa. Com isso, Kushida se levantou de sua cadeira. Você está tentando o seu melhor para alguém como Sudou, Kushida-chan. Isso é tão fofo, e que, completamente encantado, permaneceu paralisado nas costas de Kushida enquanto ela se afastava. Eu deveria confessar seriamente meus sentimentos por Kushida-chan, ele murmurou. De jeito nenhum. Você realmente acha que ela vai descer ao seu nível, e que? Disse Yamauchi. Eu tenho uma chance melhor do que você. Não havia muita diferença entre eles. Se eu namorasse Kushida-chan... E que começou a se perder em fantasias, babando. Ele provavelmente estava pensando em coisas bastante indecentes. Ei! Por que você está fantasiando sobre a minha Kushida-chan assim? Não, eu não estou, ele disse, mas parecia apaixonado. Ei, sobre o que você está fantasiando? Derrame. Aparentemente Yamauchi não suportava o fato de Ikki fazer o que quisesse em suas fantasias. O que você quer dizer com o que eu estou fantasiando? Obviamente, estou pensando em abraçá-la. Nu. Aparentemente, ele foi capaz de visualizar a cena graças ao poder dos delírios masculinos, ou algo assim. Droga. Eu não vou ficar para trás. Também pensei em algumas coisas, isso não era exatamente ético. Pare com isso. Não toque na minha Kushida-chan com suas mãos imundas. De certa forma, senti um pouco de pena de Kushida. Ela provavelmente era o assunto de suas fantasias noturnas. Acho que a melhor coisa do ensino médio são as meninas, afinal. Eu realmente quero arrumar uma namorada em breve. Se eu conseguir uma namorada neste verão, posso ir à piscina com ela.
Isso seria o melhor. Seria melhor se Kusida-chan fosse minha namorada. Seria melhor se ela fosse minha namorada. Yamauchi disse isso 2 vezes. Deve ter sido importante para ele. Mas espere. Já que Kusida-chan é tão fofa, você não acha que ela vai arrumar um namorado a qualquer momento? Não diga isso, Yamauchi. Além disso, parece que ela ainda não tem um, então não precisamos nos preocupar, respondeu Ikki com confiança, embora parecesse mais que ele estava tentando se tranquilizar. Você quer saber? Aposto que vocês dois querem saber. Sabe o que? O que eu quero saber, Ikki? Nos digam. Ikki sacou seu telefone com o ar de cansaço inevitável. Você pode rastrear a localização dos seus amigos registrados nos telefones da escola. Ikki procurou a localização atual de Kushida. Pouco depois, detalhes sobre sua posição foram exibidos na tela. Um marcador apareceu no refeitório. Eu verifico regularmente, mesmo nos fins de semana. Finjo encontrar-me com ela por acaso. Faço isso para ter certeza de que ela ainda não tem namorado. Ele cruzou os braços e exibia um sorriso confiante. O que ele estava fazendo parecia perseguição. Mais um passo em frente seria apropriado envolver a polícia. Realisticamente, Kusida-chan está fora de nosso alcance. Ela não se rebaixaria ao nosso nível. Mas se eu visasse uma classificação abaixo dela? Sim. Bem, eu não poderia ter uma namorada feia, sim, quando penso em nós andando juntos lado a lado. Ela deve ter pelo menos 7 em 10. Eu acho que Ikki e Yamauchi realmente queriam namoradas. Suas fantasias podem ter sido delirantes, mas eles não podiam desistir de suas grandes esperanças. Ayano Koji, você quer uma namorada? Sim, eu acho. Se fosse possível, se eu tivesse namorada, provavelmente não sofreria tanto. Só para ter certeza, não há realmente nada entre você e Horikita. Sudou empurrou seus pauzinhos para mim enquanto fazia essa pergunta. Não. Realmente. Ele pressionou novamente, quase como se não acreditasse em mim. Eu balancei minha cabeça enfaticamente. Ok, tudo bem então. Acho que não entendi. Achei que você estava se agarrando demais a ela. Isso seria um incômodo para Horikita. Eu não me lembrava de me agarrar. Principalmente para Horikita. Você está realmente bem com Horikita. Entretanto, quer dizer, ela é fofa e tudo, mas ela parece meio chata, sabe? Não suporto alguém tão chato quanto ela. Ela não gostaria de ir para a piscina ou sair para um encontro ou algo assim, disse Ikki. Vocês não sabem de nada. Horikita é sem dúvida melhor do que Kushida, de qualquer maneira. Sudou cruzou os braços e acenou com a cabeça, gabando-se de suas preferências pessoais. Quero dizer, se fosse qualquer outro cara, ela provavelmente recusaria. Mas se você fosse o namorado dela, então estaria tudo bem, certo? Então ela te mostraria um lado secreto que ninguém mais consegue ver. Entendo, sinto que posso imaginar isso. Tão bonitinho. Yamauchi olhou para Horikita e se perdeu em suas fantasias delirantes. Mas a Horikita dos seus sonhos parece ter jogado você de lado, sudou. Bem, eu acho que sim. Droga. Agora me sinto deprimido. Bem, eu realmente não tenho nada a dizer. O número de rivais de Kusida-chan acabou de diminuir em 1, e que era multitarefa, procurando aquelas 7 entre 10 garotas enquanto mantinha Kushida como seu alvo principal. Então Ayano Koji, se nada está acontecendo com Horikita, há alguém de quem você gosta? Quer dizer, Sudou gosta de Horikita e Yamauchi gosta de Kusida-chan. Afinal, você precisa avaliar os alvos de seu rival, qualquer um. Ninguém realmente veio à mente. Tentei pensar seriamente sobre isso por um pouco. Se eu tivesse que escolher alguém, provavelmente teria escolhido Kushida. Ela era a pessoa com quem eu mais conversava, então isso era natural. Mas sabendo que ela não gostava de mim, eu realmente não conseguia imaginar as coisas progredindo. Não, ninguém, respondi. No entanto, Ikki e Yamauchi olharam para mim em dúvida. Você realmente acha que existe um cara lá fora que não tem uma queda por uma garota?
De jeito nenhum. Esse cara não existe. Não esconda a verdade de nós, Ayano Koji. Ao contrário de vocês, eu realmente não conheço nenhuma garota além de Horikita Kushida. Bem, eu acho que você provavelmente está certo. Eu não vi você falar com outras garotas. Achei bastante deprimente que eles estivessem tão convencidos. Vamos apresentá-lo a algumas garotas. E que colocou o braço em volta do meu ombro e falou com confiança. Não é meio patético que você esteja tentando me apresentar a garotas quando você mesmo não tem uma namorada? Bem, sim. E Sai-chan-sensei disse que teríamos férias neste verão, certo? Com certeza vou arranjar uma namorada então. Kushida-chan, se possível. Ou alguma outra garota bonita que eu não vi ainda. Eu também. Mesmo que ela seja a mais baixa das baixas, vou arranjar uma garota para mim, e então vou aproveitar essa vida amorosa de colégio. Quando devo confessar meus sentimentos a Horikita, os três conversaram livremente sobre os objetos de seu afeto. Devíamos fazer um concurso para ver quem consegue uma namorada primeiro. O vencedor terá que presentear todos com uma refeição. Parece bom? Eu me perguntei se participar de uma competição tão desavergonhada realmente me tornaria seu amigo. Parecia difícil. O que foi, Ayano Koji? Você não está realmente pensando em pular neste concurso, está? Disse que. Não, eu só queria saber por que a primeira pessoa a conseguir uma namorada tem que tratar todos os outros. Bem, é assim. Pense nisso como uma espécie de imposto de inveja para o cara. Entendeu? Um cara fica feliz quando tem namorada. Como ele está feliz, ele trata as pessoas com alegria, embora fosse bom para eles ficarem todos animados. O problema de Sudo ainda não tinha sido resolvido. Depois da aula, a turma se dividiu em grupos para se encontrar com as pessoas e pergunta por aí. No entanto, não havia muitos ajudando na busca por uma testemunha ocular. Hirata e Karuizawa lideraram o time Eroigiaro, enquanto Kushida liderou o time de garotas bonitas e sua comitiva. Eles pretendiam fazer uma busca no campus eles mesmos. Mesmo assim, seria difícil obter resultados em tão curto espaço de tempo. Havia cerca de 400 alunos nesta escola. Mesmo que você deixasse de fora todos da classe 1D, não faria uma grande diferença. Encontrar todos ainda seria difícil, mesmo se você incluísse intervalos, almoço, depois da aula e de manhã cedo. Tudo bem, estou indo para os dormitórios. Você está realmente voltando? Horikita-san. Horikita acenou com a cabeça sem hesitar e imediatamente deixou a sala de aula, como seria de esperar. Ela não se encolheu sob os olhares de todos, que expressavam variações de você está saindo. Ela provavelmente cresceria e se tornaria uma mulher feroz, do tipo que sai de passeios sociais sem ler a sala e conclui as reuniões exatamente na hora certa. Bem então. Se a tática de Horikita era sair da sala de aula com confiança, a minha era o oposto. Tentei sair escondido pelas sombras. Ayano Koji-kun, tentei sair furtivamente pela sala de aula. Eu tentei ser rápido como um ninja, mas fui descoberto. Kushida me parou no meio do caminho, uma leve sugestão de desconforto em sua voz. O quê? Você precisa de algo? Eu perguntei. Sinto muito, Kushida. Vou endurecer meu coração e recusar seu convite. E então vou voltar para os dormitórios. Você vai nos ajudar, não é? Ela perguntou. Claro. Não pude recusar. Olhos ligeiramente voltados para cima, mas implorando igual a letal. Não pude deixar de sentir que Kushida estava me controlando. Irresistível. Não importa como alguém resolva não adormecer, por exemplo, eles ainda irão adormecer após 24 a 48 horas, no máximo. Cedo ou tarde, não importa a força de vontade da pessoa, eles se exaurirão. Em outras palavras, todo mundo tem seu ponto de ruptura. É um mecanismo humano. Depois que eu terminei de me desculpar, Kushida fez uma sugestão. Eu quero que Horikita-san nos ajude desta vez. Você pode tentar perguntar a ela de novo. Mas ela já foi embora. Eles falharam em impedi-la poucos momentos antes.
Já era hora de vingança. Sim. Eu quero ir atrás dela. Se Horikita-san ajudar, acho que ela fará uma grande diferença. Bem, eu não posso discutir com você lá. Se tivermos tempo para convencê-la, você acha que teremos uma chance? Se ela quisesse tentar de novo, eu realmente não tinha o direito de impedi-la. Eu concordei. Ikki-kun, Yamauchi-kun, vocês dois poderiam esperar aqui. Estaremos de volta imediatamente, disse Kushida. Ok. Os meninos gritaram. Você certamente não poderia dizer que aqueles dois eram amigos de Horikita. Kushida pareceu notar isso. Vamos lá. Kushida segurou meu braço e saímos juntos. O que no mundo era esse sentimento de euforia sem precedentes? Por alguma razão, pensei ter ouvido Ikki Yamauchi gritando comigo com raiva, mas deve ter sido minha imaginação. E quando chegamos à entrada do prédio, Horikita não estava em lugar nenhum. Achei que ela provavelmente tinha ido embora. Ela não era o tipo que parava para nada, então provavelmente foi direto para os dormitórios. Passei pelos alunos calçando os sapatos, me preparando para ir para casa. A maioria das pessoas caminhava em grupos de 2 ou mais enquanto voltavam, mas vislumbrei uma figura solitária caminhando com confiança. Foi Horikita. Horikita-san, hesitei, mas Horikita respondeu imediatamente. O que é isso? Aparentemente, ela não pensou que iríamos persegui-la. Ela se virou, parecendo surpresa. Eu realmente quero que você nos ajude com o caso de Sudou. Isso é possível? Eu pensei que já tinha recusado. Há poucos minutos, nada menos, Horikita deu de ombros, como se expressasse o quão idiota ela nos achou. Eu sei que você fez, mas, eu acho que isso é necessário para chegar à classe A, necessário para atingir a classe A. Horikita não parecia convencida. Ela não parecia estar ouvindo Kushida. Você está livre para ajudar pelo bem de Sudou-kun. Não tenho o direito de te impedir. No entanto, se precisar de ajuda, tente outra pessoa. Estou ocupada, disse Horikita. Ocupado. Mas todo mundo está ocupado com o caso de Sudou agora. Eu falei isso, ganhando um olhar furioso de Horikita. Seus olhos pareciam dizer, por que você ainda está falando? Tenho uma rotina diária importante, por isso preciso de um tempo sozinho. É desagradável ter esse tempo roubado de mim, exatamente a resposta que eu esperaria de um misantropo descarado. Se ela simplesmente tivesse dito que não gostava de ficar com outras pessoas, isso teria soado como uma desculpa. Mesmo se eu intervir e salvá-lo agora, ele vai se colocar em apuros novamente. É um ciclo vicioso, não é? Você parece pensar que Sudou-kun é a vítima aqui, mas eu penso de forma diferente. Mas Sudou-kun não é a vítima. Além disso, seria ruim se ele estivesse mentindo. Kushida não parecia entender o que Horikita queria dizer. Talvez os alunos da classe C realmente tenham começado essa luta, mas Sudou-kun também foi um dos perpetradores. Espere. O que você quer dizer? Sudou-kun não foi arrastado para a luta. Horikita lentamente voltou seu olhar para mim, sua expressão dizendo bom pesar. Não, eu não disse nada. Desviei meus olhos como se estivesse tentando escapar. Depois de um momento de silêncio, Horikita falou com uma voz exasperada. Porque ele foi arrastado para a luta. Esse problema persistirá até que entendamos essa questão fundamental. Entendi. Não desejo ajudar até que essa pergunta seja respondida. Já que você não foi capaz de me convencer, por que não pergunta para o cara que está ao seu lado? Até embora ele finja não entender o que estou pensando, ele provavelmente entende. Por favor, pare de dizer que eu entendo você. Kushida olhou para mim, incapaz de esconder sua confusão. Sua expressão parecia perguntar o que eu sabia. Vamos, Horikita, não diga nada desnecessário. Horikita começou a se afastar, indicando que o resto dependia de mim. Kushida parecia ter finalmente ouvido Horikita e parou de persegui-la. Sudou-kun é culpado. Isso é verdade? Ela perguntou. Kushida se virou para mim, como se me pedisse para salvá-la novamente.
Como Horikita havia revelado que eu estava fingindo ignorância, as coisas provavelmente seriam um pé no saco. Além disso, eu ficaria feliz em dar a Kushida minha senha bancária se ela pedisse com uma expressão tão fofa. Eu entendo um pouco o que Horikita quis dizer. No mínimo, Sudou compartilha algumas falhas neste caso. Ele é do tipo que fica com raiva facilmente. Certo? Sempre que se depara com alguém de quem não gosta, ele ataca, fala e age de forma agressiva e dominadora. Quando soube que ele estava sendo considerado para ser um lugar regular no time de basquete, fiquei surpreso e impressionado. Ninguém discorda que ele é um jogador incrível, mas se ele agir de forma arrogante e orgulhosa, algumas pessoas irão odiá-lo. Aqueles que trabalham incrivelmente duro por seu lugar provavelmente verão Sudou como uma pessoa bastante desagradável. Então existem os rumores, certo? As pessoas dizem que Sudou luta contra pessoas desde o ensino fundamental. Eu não conheci ninguém que conhecesse Sudou em sua escola anterior, mas considerando quantas pessoas estão falando sobre isso, as pessoas não tinham uma impressão muito boa de Sudou. Isso estava fadado a acontecer eventualmente. É por isso que Horikita disse que Sudou era o culpado então, seu comportamento típico, mais suas ações repetidas, levaram a esta situação. Então? Kushida perguntou. Sim. Enquanto ele continuar a hostilizar aqueles ao seu redor, problemas inevitavelmente o seguirão. Além disso, se não houver provas, as pessoas usarão sua imagem contra ele. Em outras palavras, eles o julgarão com base em suas impressões. Por exemplo, digamos que houve um caso de assassinato. Existem 2 suspeitos. Um deles cometeu assassinato no passado, enquanto o outro é um cidadão bom e honesto. Com base nessas informações, em quem você acreditaria se perguntado, quase todos dariam a mesma resposta. Bem, eu escolheria o cidadão honesto, é claro. A verdade pode ser diferente. No entanto, quanto menos informações você tiver para basear seu julgamento, mais terá que confiar nas informações de que dispõe. É isso que está acontecendo aqui. Horikita não pode ignorar o fato de que Sudou não reconhece suas falhas. Eu não acho que essa era exatamente uma situação de você colhe o que planta, no entanto. Entendo. Então é isso que ela quis dizer. Kushida deu um pequeno aceno de cabeça. Então Horikita-san não vai salvar Sudou-kun porque ela quer lhe dar uma lição. Eu acho que sim. Ao puni-lo, ela quer que ele se entenda melhor. Kushida entendeu, mas claramente não concordou. Parecia que ela estava um pouco zangada, cerrando os punhos de raiva. Eu não concordo em abandonar Sudou-kun apenas para puni-lo. Se ela está insatisfeita com ele, acho que ela deveria pelo menos falar com ele diretamente. Isso é o que amigos fariam. Eu não acho que Horikita considerasse Sudou seu amigo, no entanto. Além disso, Horikita não era do tipo que ensina por gentileza. Ela não sentia obrigação para ajudar com os outros. Você deve agir de acordo com seus próprios princípios, Kushida. Não acho errado querer ajudar Sudou, sim. Kushida assentiu sem hesitar. Ela estenderia a mão para um amigo em necessidade quantas vezes fosse necessário. Parece simples, mas na verdade foi difícil. Só alguém como Kushida poderia fazer uma coisa dessas. No entanto, acho que seria melhor se considerássemos cuidadosamente se deve ou não apontar diretamente os problemas de Sudou. Se ele realmente não parar para refletir, não adianta. Existem certas realizações às quais você só pode chegar por conta própria, ok? Compreendo. Vou seguir seu conselho, Ayano Koji-kun. Kushida arqueou as costas e se espreguiçou. Eu mudei seu pensamento. Ok, vamos procurar a testemunha. Voltamos para a sala de aula e nos reunimos com Ikiri Yamauchi. Então, você não conseguiu persuadir Horikita, disse Iki. Não me desculpe. Eu falhei, respondeu Kushida. Não. Você não tem que se desculpar, Kushida-chan. Devemos estar bem com quem já temos. Estou contando com você, Iki-kun. Yamauchi-kun, Kushida apelou com olhos brilhantes. Os dois olharam de volta, apaixonados. Ok, então por onde devemos começar?
Procurar uma testemunha aleatoriamente seria ineficaz. Teria sido melhor bolar um plano antes de iniciar nossa busca. Se ninguém tiver objeções, que tal começarmos perguntando sobre a classe B? Eu perguntei. Por que classe B? Porque essa é a classe que mais gostaria de nos ajudar se tivesse uma testemunha. Desculpe. Eu não entendo muito bem, Ayano Koji-kun, entre D e C, qual classe mais ameaça a classe B? Ou, dito de outra forma, qual classe tem mais probabilidade de ameaçar a posição da classe B no ranking classe C, é claro? Portanto, devemos perguntar à classe C por último, suponho. Mas por que não começar com a classe A? Sabemos muito pouco sobre a classe A. Não acho que eles gostariam de se envolver em um caso problemático que pode impactar negativamente seus pontos. Também é possível que os alunos da classe A não se importem, pois não sentem nenhuma conexão com o que acontece entre C e D. Claro, eu ainda não sabia se poderíamos confiar na classe B se eles tivessem uma pessoa particularmente astuta. Ele ou ela poderia ter elaborado um plano para derrotar não apenas a classe C, mas também a classe D. Mesmo que esse plano não existisse, eu acreditava que devíamos preparar contramedidas com base nessa ideia. Bem, então vamos para a classe B agora mesmo, Kushida gritou. Espere. Eu reflexivamente agarrei a parte de trás do colarinho de Kushida. Nya! Surpresa, Kushida soltou um grito de gato. Tão fofa. Depois de ver a reação adorável de Kushida, Yamauchi tinha corações em seus olhos. Ela provavelmente estava sendo adorável de propósito. Apesar de pensar nisso, meu coração batia forte. É verdade que suas excelentes habilidades de comunicação são indispensáveis. No entanto, isso não é o mesmo que entrar casualmente em outra classe e tentar fazer amigos, você acha? Se a testemunha estivesse disposta a ajudar a classe D por nada, ou se fossem amigáveis, então não haveria por que se preocupar. No entanto, se a testemunha era uma pessoa calculista, talvez ela não concordasse em ajudar. Não saberíamos se essa pessoa ajudaria a classe D, a menos que tentássemos perguntar. No entanto, mesmo se fôssemos para a classe B para conversar, como as coisas seriam? Você conhece alguém da classe B? Eu faço. Porém, só conheci algumas pessoas, disse Kushida. Bem, então vamos falar com essas pessoas primeiro. Não queríamos absolutamente saber que a classe D estava procurando freneticamente por testemunhas. Espere, vamos perguntar a eles um por um. Não seria mais fácil perguntar a todos ao mesmo tempo, disse Ike. Ele não parecia gostar dessa maneira indireta de fazer as coisas. Eu também acho que você está sendo muito negativo. Acho que é uma boa ideia perguntar à classe B, mas também acho que devemos perguntar a várias pessoas ao mesmo tempo. Do contrário, podemos não encontrar a testemunha a tempo, entendo. Você pode estar certo sobre isso. Devemos fazer o que você acha que é melhor, Kushida. Sinto muito, Ayano Koji-kun. Kushida juntou as mãos se desculpando. Ela realmente não tinha feito nada de errado, no entanto. Era natural que tivéssemos opiniões diferentes sobre o assunto. Além disso, em momentos como este, a maioria deve decidir o que fazer. O plano de Kushida me convenceu, então retirei o meu. De repente, tive uma sensação, como se alguém estivesse me observando. Eu me virei. Cerca de um terço da nossa turma permaneceu na sala. Nada aqui parecia especialmente estranho. Ainda assim, eu não conseguia definir exatamente o que estava me incomodando, ou quem me deu a sensação de estar sendo observado. A primeira sala de aula que visitamos tinha uma atmosfera ligeiramente diferente da nossa. Embora parecesse fundamentalmente igual ao nosso, parecia que havíamos chegado a um lugar estranho. Era um pouco como futebol. Claramente a diferença entre um jogo em casa e um fora de casa no futebol não era algo trivial. Também não sabíamos se os alunos ao nosso redor eram amigos ou inimigos. Até Ike e Yamauchi pareciam estar tremendo. Eles simplesmente ficaram congelados na porta da sala de aula, incapazes de se mover. Kushida foi o único que permaneceu imperturbável. Na verdade, ela encontrou seus amigos de classe B e, com um sorriso no rosto, acenou para eles e se aproximou.
Que atitude incrível! Eu queria aprender a ser assim. Ela conversava com pessoas independentemente do sexo, exatamente como ela agia na classe D. Ninguém tinha mais ciúme disso do que Ikki Yamauchi. Kushida estava conversando alegremente com pessoas que eram claramente mais atraentes do que eles. Droga! Tem muitos caras atrás da minha Kushida-chan. Isso é péssimo ao que ele estava falando. Sua Kushida? Não entre em pânico, Ikki. Está bem. Estamos na classe de Kushida-chan, então estamos um passo à frente deles. Os dois, camaradas irritados, agarraram-se nos braços. Embora houvesse apenas cerca de 10 pessoas restantes na sala de aula, Kushida começou a explicar o caso de Sudo. Considerando todas as coisas, a atmosfera na classe B não era tão diferente da classe D. Certamente não era o que eu esperaria de uma classe cheia de alunos ilustres. Eles não pareciam especialmente formais. Na verdade, muitos dos alunos pareciam fazer o que queriam. Embora fossem livres para agir, no entanto, teria que ser dentro dos regulamentos da escola. Eu esperava que seus cabelos e roupas fossem um pouco mais reservados. Em vez disso, porém, alguns alunos tinham o cabelo tingido e, bem, certas garotas usavam saias curtas. Como diz o ditado, você não deve julgar um livro pela capa. Ou talvez eles fossem superiores à classe D em mais do que simples estudos. Esta escola era muito misteriosa. Pensar nessas coisas era um pé no saco. De qualquer forma, só vim aqui para acompanhar Kushida hoje, então achei melhor deixar as coisas para ela. Afastei-me ainda mais da porta para evitar a atenção de Ikki Yamauchi. Eu quero ir para casa. Eu não queria que eles me ouvissem resmungando comigo mesmo. De fora da janela, pude ver o clube de atletismo correndo e suando. O ar-condicionado dentro da escola era especialmente eficaz, então eu realmente não estava com vontade de sair. Uau, aqueles caras do clube esportivo realmente trabalham duro. Ikki, tendo explorado a classe B, juntou-se a mim olhando pela janela. Ele era uma pessoa especialmente caprichosa, então esperar provavelmente o entediava. Acho que as pessoas que participam de clubes são estúpidas, disse ele. Por que você diria isso? Você sabe que tal declaração alienará cerca de metade dos alunos aqui, certo? Eu não sabia os números exatos, mas estimei que pelo menos 60 a 70% dos alunos desta escola participavam de clubes. Se você gosta de se exercitar, o que é de errado em fazer isso apenas como um hobby? Qual é o benefício de se submeter a um regime tão severo? Achei estranho ver as atividades do clube apenas em termos de vantagens ou desvantagens. Além disso, havia muitos benefícios em participar de um clube. Você pode adquirir as habilidades necessárias para construir relacionamentos com outras pessoas, e você também experimentar a vitória e a derrota. Essas eram coisas que você não poderia aprender apenas estudando sozinho. Além disso, alguém que nunca participou de clubes e só foi direto para casa depois das aulas provavelmente aguentaria aprender essa lição. Você provavelmente está certo, eu disse. Esperei alguns minutos até receber o relatório de Kushida. Certamente não esperava o que ela me disse,